Volkswagen Passat Highline 2016, versão topo de linha. Esse carro já está usado, ele tem em torno de 25 mil quilômetros. Então, nesse vídeo nós vamos mostrar a situação desse sedã alemão, que já foi bastante usado por muitos jornalistas. Esse carro, quando 0 km, ele tem um preço sugerido de R$ 177.500 na versão básica, né, a Highline, com pintura branco sólida. Esse modelo que nós estamos avaliando, ele está pintado na cor prata tungstênio, tem um custo adicional de em torno de R$ 1.900, e ele tem também o teto solar, que adiciona mais uns R$ 5.800 à conta. Então esse carro aí sairia em torno de R$ 183, R$ 184 mil. Se você pedir a pintura preto Mystique, que é a perolizada, aí ele sai mais R$ 1.000, né? Então é um carro relativamente caro, porém muito completo. Usado, esse carro aí, se a gente fosse vender ele usado, o preço de tabela FIPE dele é de R$ 132.700. Então isso significa que ao longo de um ano ele teve uma desvalorização em torno de 28%. Eu acho compatível com um carro importado, né? Em torno de 28%. É importante considerar que o mercado de usados trabalha com preços um pouco mais baixos do que a tabela FIPE. Então talvez não seja possível também nem pegar os 132 mil. Acho que uns 120 mil reais seria um valor mais factível para esse carro. O Passat foi lançado na Europa em 2014, em 2015 no Brasil, é a 8ª geração, produzido na Alemanha, e esse carro, internamente, ele transpira precisão, né? Mesmo nesse modelo usado, ele é muito silencioso, muito rápido, muito agradável de ser dirigido. E esse painel digital, que é o virtual, ele é um painel digital da Volkswagen, Active Display, ele é programável e é um recurso muito interessante que depois se acostuma, é difícil você querer adotar um carro sem esse recurso. Esse carro tem um motor 4 cilindros, mas o som dele é tipicamente de um carro V6. Ele vem no Brasil sempre com tração dianteira. Na Europa ele tem uma opção de tração 4Motion integral. O motor tem 220 cavalos, 35,7 kgfm de torque, associado com uma transmissão automática de dupla embreagem DSG de 6 marchas, banhada a óleo, que permite trocas manuais através de seletores posicionados atrás do volante. Ele tem um peso em torno de 1,5 tonelada, mas ele parece muito menos, porque é um carro muito ágil, a gente vai mostrar aí ao longo do vídeo. Esse motor ele tem dupla injeção direta e indireta e tem duplo comando de válvulas com variador de fase na admissão e no escapamento. Então, apesar de ser um motor turbo, não tem praticamente turbo lag nenhum. Segundo dados da fábrica, ele acelera de 0 a 100 em 6,7 segundos, atinge 240 km por hora. A tração dianteira, suspensão McPherson na dianteira e multibraço na traseira. Então, nós ficamos uma semana com esse carro aí e agora a gente vai passar um detalhamento externo e depois as nossas impressões dinâmicas desse sedã alemão. Vamos lá. Volkswagen Passat Highline 2016. Pessoal, esse carro já está no mercado há quase 2 anos, mais ou menos uns 23 meses. Foi lançado oficialmente no Brasil, inicialmente em 2 versões, que a primeira era a Comfort Line e a versão topo de linha, que é essa Highline. Depois, em 2016, esta versão Highline sofreu uma atualização porque o modelo Highline que chegou ao Brasil, ele não tinha o painel digital Virtual Cockpit, na realidade Active Display aqui na Volkswagen, né? E depois e aí agora o carro está com 25 mil quilômetros, a gente resolveu fazer uma avaliação para
nele direto e a situação dele é de total integridade, né? É um carro grande, né? Esse Passat, ele tem quase 4,8 metros de comprimento, é 4,77, é um carro muito grande. Ele tem 1,83 metros de largura, isso sem contar os retrovisores. Se você contar os retrovisores, a largura já vai para mais de 2 metros, né? Entretanto, os retrovisores eles são rebatíveis eletricamente quando você fecha o carro, a gente vai até mostrar aí. Essa versão Highline, que agora é a única que está sendo importada, ela já vem com os faróis de Full LED, um sistema de posicionamento diurno em LED, então isso já é tudo de série. Essas rodas de 19 polegadas montadas em pneus 235/45 de perfil baixo, é um carro realmente já muito completo. O teto solar panorâmico. Em termos de preço, esse carro ele tem preço sugerido pela Volkswagen Brasil na versão Highline sem teto solar e com pintura sólida, que seria a pintura branca, né, ou preto. Ele sai a R$ 177.800. Já vocês estão vendo faróis, lanternas de LED, enfim, nessa situação. Agora, esse carro aqui, como ele está pintado no prata tungstênio, que custa em torno de R$ 1.800 a mais, e ele tem o teto solar panorâmico, então o preço dele aí sugerido vai para em torno de R$ 185 mil, né? Então, mas é um carro já totalmente, absolutamente completo. Ele é importante considerar que nessa linha 2016, né? Esse painel digital já faz parte. Antes você tinha um pacote premium, né? Que incorporava esse sistema multimídia, esse painel digital e o piloto automático adaptativo. Agora não mais, tá certo? Então, agora ele já vem de série, foi incorporado na lista de itens de série do Passat, né? Então vocês estão vendo aqui, ele tem os sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, e ele tem inclusive o Park Assist, né? Aí vocês podem ver aqui, ó, os retrovisores eles fecham, eles se rebatem eletricamente, então também já faz parte dessa lista de itens de série do Passat. O porta-malas tem abertura por gestos, então aqui acontece o seguinte: ou você abre por aqui, né, ou então simplesmente você está com a chave na sua aqui a chave dentro no seu bolso, você simplesmente faz um gesto embaixo do carro e ele abre. Então abertura elétrica também do porta-malas. Inclusive esse porta-malas tem 581 litros, é um porta-malas absolutamente cavernoso, enorme, inclusive com porta-objetos laterais aqui. Enfim, o step é um step convencional, então você pode usar se você tiver um furo no pneu, você pode usar esse step, é um step convencional, tem inclusive uma tomada de 12 volts aí. Então realmente é um carro muito, muito completo. Você pode fazer o fechamento aqui também elétrico através do botão. Então, um carro com quase 2,8 metros de comprimento de entre-eixos, esse carro tem ele tem 2,79 metros de entre-eixos, é um entre-eixos enorme, 10 centímetros maior do que o do Corolla, por exemplo. Ele também tem chave presencial, e aí vocês podem ver, olha o espaço interno desse carro, gente, é inacreditável, é uma limousine praticamente, né? Então realmente a disponibilidade de espaço é muito grande. Você tem o ar-condicionado com 3 zonas de climatização, então aqui você pode ajustar a climatização, a temperatura para o banco traseiro. Você tem aqui também acesso ao porta-malas, né? Você tem um porta-objetos aqui e cintos de segurança de 3 pontos para todos os passageiros. Então é um carro nível de segurança muito elevado também. Tudo isso que vocês estão vendo também é de série, ele já vem com esses bancos revestidos em couro. O banco aqui são de comando elétrico, inclusive o do motorista tem memória, freio de mão automático,
o ar-condicionado com 3 zonas de climatização e esse sistema multimídia com tela de 8 polegadas sensível ao toque também é de série. Aí a gente já mostrou, mas o painel inteirinho confeccionado em material soft touch. O carro está com 25 mil quilômetros, a gente passou em vários tipos de pisos irregulares e ele não tem um ruído interno, então nível de construção, esse carro aqui, ele tem um nível de rigidez torsional da carroceria de 30 mil Nm por grau. Então isso significa que você tem que colocar 30 toneladas no eixo, no ponto, seria assim, uma alavanca que estaria posicionada no centro de gravidade do carro. Você teria que colocar uma força de 30 toneladas com uma alavanca de 1 metro para poder fazer uma torção de 1 grau na carroceria. Então, um nível de rigidez torsional muito elevado mesmo, é inacreditável. Para vocês terem uma ideia, o Up tem 18 mil Nm por grau, o Jeep Renegade, que é um carro destinado a off-road, ele tem 18 mil Nm por grau e esse carro tem 30 mil. Então, a rigidez estrutural da carroceria é incrível. Esse carro ele é baseado na plataforma MQB, a mesma do Golf, porém ela é uma plataforma alongada. Não nega o fato de ser derivado do Golf, tá? Principalmente a posição de dirigir, ela é tão perfeita quanto a do Golf. Até mesmo que não muda muita coisa em relação, uma das únicas posições, algumas medidas fixas dessa plataforma MQB é o ponto H e a distância em relação ao painel dianteiro. Então, para quem anda em Golf, você vai se sentir familiarizado. Agora, as reações são totalmente diferentes porque ele é um sedã com entre-eixos bem maior, né? Aí vocês estão vendo os porta-objetos totalmente revestidos e aqui o banco Ergo Comfort, né, que é um padrão alemão de ergonomia com as memórias, e há também o sistema de massagem lombar para o motorista. Então é um carro realmente fantástico, esse Passat Highline, a linha 2016, é um dos carros mais vendidos na Europa. E aqui no Brasil não é diferente, assim, em termos de qualidade. É lógico que é um carro muito mais de imagem, a Volkswagen procura muito mais imagem, mostrar a tecnologia da marca do que volume de venda, até mesmo porque ele vende muito na Europa. E esse carro é interessante que ele é diferente do que é vendido nos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem uma versão mais simplificada do Passat, fabricado lá no Tennessee.
é muito interessante, o funcionamento é fantástico. É lógico que em trânsito urbano ele leva a parada, só que até você se acostumar a perceber que o carro vai parar mesmo, se você não fizer nada, ele vai parar, você dá um certo medo, entendeu? Porque, né, a gente está acostumado a ver o carro na nossa frente, você vai frear. Com esse carro aqui você não precisa fazer nada, ele simplesmente percebe que tem um carro parando na frente e ele para o carro, né? A única questão é o seguinte: no trânsito anda e para, ele não funciona de uma forma completamente autônoma, porque ele leva, por exemplo, o carro até a parada, ele imobiliza o carro, porém, depois do carro parado, ele emite uma mensagem aqui no painel falando ACC, né, que é o Adaptive Cruise Control, pronto para arrancar, mas ele não arranca automaticamente. Ele te obriga a colocar a acelerar o carro, tá certo? Então ele não vai fazer a saída. Então dizem, né, que o piloto automático adaptativo é um sistema de condução autônoma nível 2, né? Lembrando que existem 6 níveis de condução autônoma, nível 0, que não tem condução nenhuma, o nível 1 seria os pilotos automáticos convencionais, os pilotos automáticos adaptativos com frenagem autônoma de emergência, como é o caso desse carro aqui, já seria considerado um nível de condução autônoma nível 2, né? E aí você tem o primeiro carro de condução autônoma nível 3 no mundo, que é o Audi A8, que ele anda e para, ele conduz o carro de forma autônoma, inclusive volante, direção, em determinadas circunstâncias. É importante considerar que o Passat, no 2015, quando ele chegou, ele tinha o sistema de manutenção ativa em faixa, e isso foi suprimido na linha 2016, porque o piloto automático adaptativo, eu não vou fazer nada, o carro vai frear, quer ver, ó? Pessoal, vamos ver se tá farol, não, o farol tá verde, ele não vai frear. Se tivesse um farol vermelho e o pessoal da frente freasse o carro, vocês estão vendo que ele está reduzindo a velocidade automaticamente, né? Aí, ó, esse cara tá... Aí ele percebeu que ele ia parar, ele parou o carro e eu não fiz absolutamente nada, né? E aí liberou da frente e ele continua andando. Agora, ele só reinicia o carro, a circulação do carro. Ó, vamos ver. Eu não fiz nada, ele vai frear o carro, tá vendo? Ó, eu não tô fazendo nada, dá até um certo medo aqui, né? Porque a gente tem o instinto de chegar e parar o carro, né? Vocês viram que agora ele apareceu aí, ACC pronto para arrancar. Se sair o carro da frente, ele não vai acelerar sozinho, tá certo? Vocês estão vendo que ele está monitorando, ele percebe que tem um carro na frente. Esse carro ele tem um sistema start-stop de desligamento automático do motor em paradas temporárias, mas tá vendo? Ele não adaptativo já é uma grande, metros de comprimento. O consumo dele aqui
No nosso percurso ficou em torno de 9,5 km por litro de gasolina. Mas é isso. Então esse